Que a paz de Deus esteja conosco. É sempre um momento de muita alegria poder retornar a esta casa para mais uma vez compartilhar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje o tema sugerido a nós, causas anteriores das aflições. Os itens de 6 a 10 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, este capítulo que tem como título Bem-aventurados os aflitos. E eu sei que vocês vêm refletindo sobre as aflições e o quanto é necessário falar sobre esse tema. Porque, como já foi dito, tem aquelas aflições que nós encontramos a causa na vida presente. Que nós sabemos exatamente o motivo pelo qual estamos sofrendo. Porque tem aquela aflição da doença que visita o corpo e quando nós paramos para analisar a sua causa, nós encontramos na nossa imprevidência, na nossa imprudência com o corpo físico e assim percebemos que foi um caminho para a doença. Quantos de nós passamos pelas aflições financeiras e quando olhamos para a causa percebemos que lá estão os nossos excessos, a nossa vaidade, o nosso desejo. Quantos de nós passamos pelas aflições da mágoa, do ressentimento e percebemos que a causa está exatamente na nossa expectativa sobre o outro ou sobre a vida. Essas são as causas atuais, aquelas que nós olhamos para a vida e por mais que a gente finja que não sabe, a nossa consciência diz qual foi o motivo. Mas tem aquelas causas que nós olhamos para a nossa existência atual e não conseguimos perceber de onde veio, de onde surgiu. Sabe aquela doença que nos visita e nós olhamos para a nossa atitude perante o corpo físico e percebemos que estamos nos alimentando bem, praticando atividade física, fazendo exercícios, os check-ups que são necessários e recomendados. Mas de repente surge aquela doença inesperada. Tem aqueles momentos também que de repente em um acidente de forma inesperada, lá se vão os nossos entes queridos. Quando nos deparamos na família com aquela criança que acabou ali de nascer, traz ali em sua essência uma limitação física, nasce em um lar desajustado, em um país em guerra, e nós ficamos nos perguntando, por quê? Mas a doutrina espírita, este farol que veio para iluminar a nossa existência, este consolador prometido por Jesus, nos traz a explicação desses males. Nos lembrando que nós somos espíritos imortais e que deste modo nós já tivemos outras experiências, já tivemos outras vidas e lá praticamos as nossas ações que resultaram em algumas possibilidades. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos permite a vida, este presente divino, para que possamos retornar e reaver, reajustar, aprender aquilo que ainda não foi aprendido. E assim compreendemos, dentro da misericórdia divina, que muitas das aflições têm as suas causas nas vidas passadas. Mas antes de aprofundar nesse tema, eu quero voltar ao início, o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Porque Jesus nos garantiu uma recompensa, dizendo para aqueles que sofrem que encontrarão a felicidade. Então, nos dizendo que o caminho da aflição, se bem vivido, bem aprendido, sem revolta, sem lamentações, nos levará para um estado de felicidade,
um estado de bem-aventurança. Mas será mesmo que todos aqueles que sofrem serão bem-aventurados? Serão felizes? Certamente o Mestre nos convidou a passar por esses momentos da vida com o olhar do aprendiz, olhando aquela aflição e nos perguntando: o que isso pode me tornar um espírito melhor? O que Deus entrega a mim, seu Filho, esta prova e o que Ele quer que eu execute? Porque, meus irmãos, aflições, pedras no caminho, todos nós enfrentaremos. Se ao depararmos com a pedra do caminho e estivermos distraídos, certamente vamos tropeçar nela. Se ao depararmos com a pedra e estivermos com raiva, embrutecidos, certamente utilizaremos essa pedra como uma arma para a violência. Mas também podemos estar com aquele espírito empreendedor e vamos usar a pedra do caminho para construir algo ao nosso benefício, ao benefício do outro. Mas também podemos fazer como fez Michelangelo, que utilizou a pedra para fazer uma escultura. Podemos fazer como fez Davi, que utilizou a pedra para vencer o gigante. Ou ainda podemos fazer como o nosso Mestre Jesus, que ordenou para que a pedra fosse retirada do caminho. Pedras no caminho, todos nós teremos. Mas como cada um de nós vai lidar com essas pedras, isso sim depende de nós. Então que a gente possa aceitar este convite do nosso Pai, que nos convida através da sua misericórdia, para que passemos por essas aflições, não impostas por eles, porque como ouvimos na lição, essas aflições estão ligadas às nossas ações. Então são as nossas atitudes que geraram consequências. E aí estamos ali passando por momentos mais turbulentos, mais difíceis. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, bondade e amor para conosco, se utiliza dessas aflições com a proposta de aprendizado, de transformação, de ressurgimento, de recomeço. Então que a gente possa olhar para as aflições deste modo. Porque se assim fizermos, bem-aventurados os aflitos. Mas para que a gente possa compreender as aflições como um caminho que nos conduz à bem-aventurança, a um estado de felicidade, a gente precisa fazer algumas reflexões. E a primeira reflexão que é necessário se fazer é: qual é a nossa relação para com Deus? Como nós nos relacionamos com o Pai? Será que ainda a nossa relação com Deus é aquela relação de punição, de medo? Sabe aquela história que foi nos contada há muitos anos atrás? A imagem de um velhinho sentado em uma nuvem, cara carrancuda, que esperava o nosso primeiro deslize para nos atirar raios. Se esse for o Deus que nós ainda nos relacionamos, muito difícil será compreender bem-aventurados os aflitos. Porque ainda iremos olhar as dores, as pedras do caminho como uma punição, como Deus ali prestes a nos punir. E será que Deus se relaciona conosco desta forma? O Mestre Jesus veio nos falar quem é Deus em nossa vida. Ele começa dizendo que Deus é Pai. Um Pai de infinito amor e bondade, que jamais oferta ao filho que pede peixe uma serpente, que pede pão uma pedra. Então Jesus veio nos falar deste Pai que ama, mas quem ama, educa, protege e quer o bem. Para que nós aqui, que somos pais, mães, avós, imaginemos a cena. Tenho certeza que quase todos nós já passamos por isso, e quem não passou vai passar.
Aquele momento que a gente vai levar o filho doente no hospital. E o médico diz, ele está mal. É necessário tomar essa injeção, senão a coisa vai ficar pior. O filho olha para a injeção e ele tem medo. E ele entra em desespero e começa a chorar porque ele não quer tomar a injeção. E ele olha bem nos nossos olhos e diz, Pai, me salva. E agora? E a gente olha para os nossos filhos e fala assim, filho, pela sua vida eu faço tudo o que puder. Pela sua vida eu te seguro quantas vezes for necessário você tomar uma injeção. Eu não posso te livrar dessa injeção, meu filho. Mas eu te prometo, segura na minha mão que eu estou ao seu lado. Nós fazemos isso. E Deus? Deus, eu fico imaginando este pai, que nós estamos lá dizendo, Pai, me salva, me liberta das injeções. E Deus fala, meu filho, não posso. São essas injeções que vão te curar. Mas segura na minha mão. Segura na minha mão que eu passo com você por esta prova. Se este for a nossa posição, bem-aventurados serão os aflitos. E aí, para ilustrar este pensamento, eu me recordo de uma história, que é a história de um homem que vai a uma barbearia, e ele senta na cadeira do barbeiro e de repente deposita em cima da bancada do barbeiro um evangelho. O barbeiro então percebe aquele evangelho e começa ali a realizar o trabalho no cliente e diz a ele, eu não acredito em Deus. O cliente, um homem crente, fiel e conhecedor de Deus, pergunta para ele, mas por que você não acredita em Deus? E o barbeiro responde, eu não acredito em Deus porque olhando para o mundo, eu vejo muitas misérias, muita maldade, o homem sofrendo em guerras, doenças, pandemias, desastres. Por esse motivo, por ver tanto sofrimento no homem, eu não acredito em Deus. O homem ali, conhecedor e crente a Deus, ficou sem uma resposta. O barbeiro terminou o seu trabalho e o cliente saiu da barbearia insatisfeito com aquela conversa. Ao chegar na calçada, encontra um morador de rua, que estava com a barba mal feita e o cabelo comprido. O homem então pega o morador de rua pelo braço, volta à barbearia e diz, barbeiros não existem. O barbeiro sorri e disse, meu amigo, barbeiros existem. Eu sou um barbeiro. E o homem retruca, barbeiros não existem. Porque se barbeiros existissem, esse homem não estava com a barba desse tamanho e esse cabelo tão mal cortado. Por esse motivo, barbeiros não existem. O barbeiro sorri, barbeiros existem. O que acontece com este homem é que ele não foi em busca de um barbeiro. Porque se ele tivesse vindo em busca a mim, que sou um barbeiro, certamente eu teria cuidado da sua barba, aparado o seu cabelo. Eu teria cuidado deste homem. Naquele instante, então, o cliente sorri e diz, então, meu irmão, Deus existe. O que acontece com as mazelas humanas é que muitas vezes o homem não vai até Deus. Porque o dia que o homem for até Deus, Deus vai cuidar das suas dores, vai colocar ele no colo, vai zelar pela sua vida. Então que a gente possa, para entender essas aflições, não com tanta dor e com tanto peso, mas sim com essa proposta educadora de avançar sobre a vida, a gente precisa nos relacionar bem com Deus. Bem-aventurados os aflitos. Um outro ponto de reflexão, e esse a gente vai adentrando nas causas atuais ou anteriores das aflições, é que a doutrina espírita nos ensina quem nós somos. E ela vem dizer que eu sou um espírito imortal. Que eu estou aqui tendo uma experiência humana. Que o meu corpo é uma veste.
que foi projetada sob medida para o espírito que iria vestir essa veste. A família é esta grande universidade onde estão matriculados os espíritos que precisam estar juntos. Ora eu ensino, ora eu aprendo. Essa troca me torna um espírito melhor. Os bens que eu tenho ou não tenho, a condição social que eu estou inserido, nada mais é que uma oportunidade de autoaperfeiçoamento. Então a doutrina espírita vem me dizer algo assim: o que nasce na hora do parto é apenas o corpo físico. Mas o que anima este corpo físico é um espírito imortal, que traz ali uma bagagem. E nessa bagagem estão os seus acertos, os seus erros, as suas conquistas e as suas derrotas. Tudo isso junto e misturado constitui a nova oportunidade que nós chamamos de vida. E agora sim eu compreendo que aquele corpo, já que ele é um projeto divino, ele veio com as características para o espírito que ia vivenciar. Às vezes alguma limitação, às vezes alguma habilidade. Nunca com a proposta de punição, mas sim de aprendizado. De reparação, de reajustamento, talvez. Mas precisamos tirar essa ideia de comparar Deus conosco. Porque quem se melindra, quem se magoa ainda somos nós. Deus não. Então que a gente possa entender a atuação de Deus de forma educadora. Deste modo, se é um projeto para um avanço maior, porque lá no passado eu pratiquei algumas ações e agora a vida que surge é esta grande oportunidade, essa grande porta aberta para a escola da vida, eu começo a compreender. Começo a compreender que eu não estou na família errada. Eu estou na família que eu preciso estar. Que a vida, o corpo, foi o maior presente que Deus me deu. Para que deste modo eu possa ir avançando. Então que a gente não perca tempo em buscar. Por que será que eu não me amo? Não amo a minha família? Por que eu não dou bem com o meu irmão? Será que ele era um inimigo do passado? Que a gente não perca esse tempo. Que a gente entenda que se foi inimigo ou amigo, o papel é nos amar, nos respeitar, vivenciar essa experiência junto e aprender. Porque se agora estamos colhendo os frutos das causas anteriores, olha o benefício da vida. Planta agora o que a gente vai colher amanhã. Então fazer o hoje é o melhor. Nós temos esta oportunidade de olhar para a vida e perceber as ações que tomamos. Mas Deus, este Pai de infinita misericórdia e bondade, nos permite o agora para começar uma nova construção. E aí tem uma outra reflexão importante, que é entender que nós estamos sujeitos a uma lei que rege o universo. Essa lei nós chamamos lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei do retorno, não sei, o nome que vocês acharem mais bonito. Mas essa lei diz assim, que toda a minha ação tem uma reação. E assim, para que é importante saber isso? Porque agora eu deixo de buscar os culpados da vida. Sabe aquela coisa assim? Meu marido precisava estar aqui hoje. Ele precisava ouvir esta palestra. E a gente ainda está buscando as dores fora, quando na verdade a proposta é dentro. Então, quando eu entendo que toda a minha ação gera uma reação, eu vou tomar mais cuidado com as ações da vida, entendendo que elas terão uma consequência.
E isso é bom porque eu olho para a minha vida hoje e faço uma avaliação. A vida está boa? Parabéns, você fez boas escolhas. Continua. Se a vida não está boa, não fique triste. Porque lembra que Deus é misericórdia e bondade? E já que Ele é este Pai que não oferta pedra ao filho que pede pão, Ele dá o agora para eu começar a plantar aquilo que eu quero colher amanhã. Então, no fundo, quando a gente vai olhar as nossas aflições, não tem nem nada errado no caminho. Nada foi em vão. Não foi um descuido de Deus. Tem uma proposta. Mas para que possamos ser bem-aventurados aflitos, nós precisamos compreender como está a nossa relação com Deus, quem somos nós e as nossas ações. Porque, como eu disse no início, pedras, aflições, todos nós teremos. Mas como isso vai trabalhar em cada um de nós, muda completamente a história. Eu me lembro de uma história de uma moça, muito jovem, que estava cansada das suas aflições, das suas dores. Aquelas aflições que ela conhecia a causa, mas não queria ver. E aquelas aflições realmente que ela não sabia de onde vinha. Que certamente estava em outras propostas, em outras vidas. Ela então foi buscar um conselho. E nada melhor que buscar o conselho com os pais. E ela foi então à casa do pai, um jardineiro, que tudo encontrava resposta na natureza. E ela contou ali para o pai todas as suas dores, as aflições. O pai então convidou ela para ir para a cozinha. Chegando na cozinha, o pai pegou 3 panelas, colocou água dentro de cada uma dessas panelas e levou ao fogo. E dentro da primeira panela colocou cenoura. Na segunda, ovos. E na terceira, grão de café. Ligou o fogo e deixou ali por um tempo até a água começar a ferver. A água ferveu, ele desligou o fogo, pegou a cenoura, colocou em um prato, pegou os ovos e colocou em uma tigela, pegou o café e colocou em uma xícara. E falou para a filha: experimente, toque. A filha, sem entender o que aquilo tinha a ver com as suas aflições, aceitou a brincadeira do pai. Ela então tocou a cenoura e percebeu que a cenoura estava mole, se desmanchava. Ela então, ao encostar nos ovos, os ovos trincaram, quebrou a casca e o interior estava duro, enrijecido. O pai então convidou ela para tomar o café. Ela levou o café à boca, que aroma, que sabor do café. Ela então olha para o pai e diz: ok, o que isso tem a ver com as minhas aflições? O pai então disse: minha filha, isso tem tudo a ver com as suas dores. Porque esses 3 ingredientes passaram pela mesma aflição, pela mesma adversidade, que foi a fervura da água. Mas cada um deles agiu de uma maneira diferente. Qual deles você quer ser? Você quer ser igual a cenoura, que entra para a fervura, para a aflição da vida dura, firme, e depois amolece, se desmancha, se destrói? Você quer fazer como fez os ovos, que entrou para a fervura da vida, maleáveis, líquidos por dentro, mas ao passar pela fervura, enrijeceu, endureceu. Mas você, minha filha, pode aceitar ser como o café, que utilizou a fervura ou a aflição que a vida impôs para transformar aquilo em algo melhor. Quem você quer ser? Que você aceite o convite do café. Olhe para a aflição da vida sem lamentações, sem mágoa, sem dor, e procure transformar essa aflição em algo melhor, em algo ao seu favor. E assim, bem-aventurados os aflitos. Então essa é a proposta de Deus. Nós já sabemos de onde vêm as aflições. Daqui ou de lá, pouco importa.
Todas elas estão ligadas às nossas ações. Como cada um de nós vai reagir, depende de nós. E aí eu quero terminar comentando com vocês um estudo. Porque a nossa proposta é sempre olhar para a vida com esperança. Sempre acreditar que amanhã vai ser melhor. Eu tenho certeza, sem medo de errar, que todos nós aqui já passamos por aflições. Ou de repente estamos nesse momento. Mas aqueles que já passaram podem sorrir neste momento porque relembram o quanto aquela aflição do caminho nos colocou em uma condição de vida melhor. Quando eu lembro para algumas dores do passado, onde naquele momento, que é totalmente natural, não se sintam mal, a gente pensa que Deus nos abandonou. Que Deus de repente esqueceu de nós. Nessa relação de pai e filho, tem momentos que a gente briga, está tudo certo. O problema é não ficar brigado para sempre. E entender o valor do pai. E aí o tempo passa, porque tudo na vida passa. A gente olha para a vida, para aquele momento e percebe que era aquela história de Deus segurando na nossa mão. Ele estava segurando na nossa mão, nos convidando para um novo caminho, para uma nova proposta. E aí a gente consegue olhar para a aflição e dizer, obrigado, Senhor. E aí quando a gente faz isso, bem-aventurados os aflitos. Mas teve um estudo feito em uma universidade dos Estados Unidos, há muitos anos, com ratos de laboratório. E eles colocaram esses ratos de laboratório dentro de um recipiente com água e deixaram os ratos nadar por um tempo, para ver quanto tempo os ratos conseguiam nadar antes de afogar. E eles perceberam que os ratos nadavam cerca de 15 minutos. Então entraram para a segunda fase do experimento. Pegaram esses mesmos ratos, no mesmo recipiente com água, com a mesma quantidade de água, e colocaram eles lá de novo. Só que agora, antes de dar aqueles 15 minutos cruciais que os ratos conseguiam nadar, eles deixaram o rato nadar e quando estava no ponto final, eles tiravam os ratos da água, secavam, faziam carinho, deixavam os ratos recobrar o fôlego e colocavam de volta na água. E aí, para surpresa dos cientistas, aqueles ratos que antes nadavam 15 minutos, nadaram por 60 horas. E eles constataram que o que fez esses ratos nadarem tanto foi o sentimento da esperança. O sentimento da esperança que qualquer momento uma mão ia tirar eles da água. Então eles continuavam nadando. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque nas nossas aflições, nas nossas dores, tem momento que a gente está cansado já de nadar. Mas aí que a gente lembre-se desse Pai maior e lembre-se que antes de afundar vai ter uma mão que vai nos tirar da água, que vai nos resgatar. E essa mão é a mão de Deus, porque Ele nunca nos abandona. Se nós carregarmos esse sentimento conosco, se as aflições vieram de agora, ou de antes, ou de depois, ou seja lá o momento que elas apareceram, onde nós criamos essas aflições, com esse sentimento que Deus está segurando na nossa mão, que a proposta é crescimento, é aprendizado, bem-aventurados os aflitos. Eu, da minha parte, agradeço imensamente a paciência e a oportunidade que vocês me deram mais uma vez de ser esse pequeno instrumento da vontade de Deus, pois sem Ele nada disso teria acontecido. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos e firme diante das aflições. Fiquem em paz.